E o vídeo de hoje é sobre o mangaka mais conhecido no Brasil. E eu duvido que você consiga encontrar alguém que nasceu entre os anos 80 e 90 que não saiba o que é Dragon Ball. Já se inscreve no canal, deixa o sininho marcado para não perder os vídeos toda semana e bora saber um pouco mais sobre a história e as obras de Akira Toriyama. Akira Toriyama nasceu em Nagoya, no Japão, em 5 de abril de 1955, e hoje ele tem 67 anos de idade. E foi aos 23 anos de idade que ele iniciou sua carreira fazendo Wonder Island, um mangá que foi publicado pela Shonen Jump, revista essa que deve ser conhecida por quase todo mundo que está vendo o vídeo aqui, já que ela é responsável por publicar alguns dos maiores mangás da história. Alguns ou quase todos, na verdade, né? Já que a Shonen Jump é quase um monopólio no Japão. Só para vocês terem uma ideia, eles publicaram Dragon Ball, Naruto, Toriko, One Piece, Rurouni Kenshin, que é conhecido aqui no Brasil, que foi traduzido para Samurai X, né? JoJo's Bizarre Adventure, Shaman King, Hunter x Hunter, Yu-Gi-Oh!, Yu Yu Hakusho, Saint Seiya, né, que é o Cavaleiros do Zodíaco, Bleach, Death Note, My Hero Academia e mais recente agora Jujutsu Kaisen e vários outros. Acho que dá pra entender o tamanho da Shonen Jump no Japão, né? E com isso eu quero só exemplificar para vocês entenderem como que esse cara foi gigante na sua época, conseguindo já com seu primeiro trabalho ser publicado na Shonen Jump e logo em seguida, nos anos 80, fazer história dentro da empresa, mas disso eu vou falar daqui a pouquinho. Voltando a falar do Akira Toriyama, logo em seguida ele publicou também Highlight Island e Tomato Girl Detective, ambos também pela Shonen Jump. E em apenas 2 anos, em 1980, com 25 anos de idade, Akira Toriyama conseguiu a sua primeira adaptação de mangá para anime, com Dr. Slump, que foi publicado também na Shonen Jump em 18 volumes. O mangá foi adaptado para anime em 2 partes. A primeira foi Dr. Slump e Arale-chan, exibido entre 81 e 86, com 243 episódios, é isso mesmo, foi muito episódio. E a segunda parte, chamada de The New Dr. Slump, que foi basicamente um remake feito do primeiro, e que foi ao ar de 1997 até 99, só com 74 episódios, um pouco mais resumido. E esse mangá e anime eram basicamente sobre a história de um inventor, apelidado de Dr. Slump, que cria um robô, né, um androide, chamada Arale, que é míope. Então ela usa óculos exatamente por isso. Então tinha bastante tom de comédia ali na animação e no mangá. E pra quem tá aí um pouco curioso, talvez, pode ser até que lembra disso, mas no PlayStation 2 saiu um jogo chamado Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, e nesse jogo tinha como personagem jogável a Arale, que foi colocada no jogo basicamente como uma homenagem ao Akira Toriyama. E se você ficar aí se perguntando como que eu lembro dessa personagem no jogo, é exatamente porque em meados dos anos 2000, quando eu jogava, um amigo meu só escolhia ela pra lutar. E ele sempre ganhava de mim, porque ela é um daqueles personagens irritantes em jogo de luta que são extremamente apelões e que você fica só apertando o mesmo botão infinitamente e o outro não consegue fazer nada. Então foi meio que um trauma e ela sempre vai estar marcada na minha memória. Vocês podem pesquisar aí se tiverem na dúvida que ela tá listada como um dos personagens mais irritantes em jogos de luta. E em 1984, com 29 anos de idade, só um ano mais velho do que eu sou agora, Akira Toriyama conseguiu um feito histórico. Logo após terminar Dr. Slump, ele conseguiu se tornar um dos maiores responsáveis pelo que é considerado a Era de Ouro da Shonen Jump. E essa Era de Ouro foi marcada exatamente por um número altíssimo de vendas semanais, já que a Weekly Shonen Jump publicava semanalmente algum mangá, e foi nessa época que Akira Toriyama lançou Dragon Ball, o que veio a ser o seu maior sucesso e o que faz ele ser conhecido hoje no mundo todo. O mangá de Dragon Ball foi lançado de 1984 até 95, tendo 11 anos de mangá semanal, totalizando 42 volumes, que no total dá basicamente 10.000 páginas. Então você imagina o tanto que ele trabalhou nesses 11 anos para conseguir entregar semanalmente o que a Shonen Jump esperava e manter a qualidade do material. E eu já falei aqui no vídeo sobre o Yoshihiro Togashi como é muito cansativo e muito desgastante essa rotina dos mangakás, que são responsáveis por obras que são publicadas semanalmente na Shonen Jump. Então dá pra entender o esforço dele e o quanto foi sofrido pra ele conseguir entregar tudo isso, mas que com certeza foi extremamente recompensador.
E já uma curiosidade aqui, essas 10.000 páginas incluem tudo o que você conhece de Dragon Ball, desde o clássico até a saga final com o Majin Buu. Nos mangás, Dragon Ball sempre foi só Dragon Ball. A sigla Z no final de Dragon Ball, que iniciou ali na saga dos Saiyajins, foi uma sugestão, na verdade um pedido da Toei Animation, que não queria manter como nome só Dragon Ball, já que poderia gerar alguma confusão. Então, a partir do momento que se encerra a saga ali dos arcos clássicos, a Toei Animation pediu pro Akira Toriyama escolher um nome para que fosse adaptado às outras sagas. E a partir daí que surgiu o nome Dragon Ball Z, que aqui no Brasil a gente chama carinhosamente de DBZ. E antes de falar das curiosidades e números dos mangás, a gente precisa sim falar aqui da importância de Dragon Ball Z para o crescimento de toda uma geração ali que nasceu nos anos 80 e anos 90. Que inclusive outros animes marcaram também e tiveram uma importância absurdamente alta no Brasil, como Cavaleiros do Zodíaco com a Manchete, que eu já prometi fazer um vídeo aqui especialmente sobre a Manchete, inclusive, e os animes que eram exibidos nela. Então não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos, e se possível já deixa o like aí também, porque é muito importante para o YouTube divulgar esse conteúdo. E voltando a falar sobre as crianças dos anos 80 e 90 e da importância de Dragon Ball Z, eu falo isso por experiência própria, já que eu tenho um irmão que é nascido em 88 e eu nasci em 94, e a gente simplesmente, mesmo pertencendo a basicamente duas gerações diferentes, cresceu assistindo e conversando sobre Dragon Ball. E eu lembro perfeitamente como que cada episódio era marcante, já que a maioria, se não todas as crianças que eu conhecia da época, todos os amigos de escola, tinham só acesso à TV aberta, então sempre que era exibido um episódio, todo mundo estava vendo pela primeira vez. E eu lembro perfeitamente o episódio que o Gohan se transforma em Super Saiyajin nível 2 contra o Cell, e, meu Deus do céu, no outro dia foi uma loucura na escola, todo mundo conversando sobre isso, e é algo extremamente único que eu não tenho dúvidas que marcou uma geração, já que como todo mundo assistia a TV aberta na época, coisa que hoje em dia é quase impossível, dá pra você lembrar que assistir Dragon Ball era basicamente um evento nacional, já que sempre que um episódio novo era exibido, todas as crianças, ou quase todas as crianças do país, estavam sentadas na sala assistindo a mesma coisa. E para finalizar, tá na hora das curiosidades aqui, que já ficou característico desse quadro no canal. Todo mundo aqui deve lembrar da luta do Goku contra o Freeza, e que o Freeza fala que demoraria 5 minutos para destruir o planeta de Namekusei. E a parte mais engraçada é que quando a gente analisa os números, já que eu tenho certeza que todo mundo lembra que levou muito tempo e muitos episódios para ser concluída essa luta, que em teoria acontece durante 5 minutos dentro do anime, na verdade teve uma duração total de 4 horas e 13 minutos. Então, pra quem fala aí que Senhor dos Anéis é muito longo, imagina você assistir uma luta que é pra durar 5 minutos e ela durar um total de 4 horas e 13 minutos, com muito tempo parado, um olhando pra cara do outro e falando alguma frase de impacto. E uma outra curiosidade, que na verdade essa é a minha preferida, é que na verdade o que a gente conhece ali como Saga Z era pra ter como protagonista o Gohan. Exatamente por isso que desde o comecinho ali na saga dos Saiyajins você vê um desenvolvimento muito maior e um foco da trama no Gohan, mostrando ele se desenvolvendo, ele aprendendo sobre seus poderes, e até ali na saga Cell ele conseguindo liberar o poder oculto que ele tinha, trazendo ali um dos momentos mais marcantes do anime, que é ele se transformando em Super Saiyajin nível 2, e depois logo em seguida, quando a gente vê na saga Buu que ele começa propriamente como um protagonista, já que a história acompanha toda a jornada dele na escola e etc. Porém, como vocês podem ver em todas as sagas, por mais que o Akira Toriyama tentasse trazer o Gohan como protagonista, ele acabava ressuscitando o Goku, porque o plano original dele era basicamente que o Goku realmente morresse na luta contra o Cell, já que até o anime explica que ele não poderia mais ser ressuscitado, já que ele já tinha voltado algumas vezes, e na saga Buu, o Gohan realmente seria o protagonista. Porém, devido ao fato de que o Akira Toriyama sempre escutou muitos fãs e muita gente preferia o Goku, ele acabou arrumando e dando um jeitinho ali de trazer o Goku de volta na saga Buu ainda e tornou ele novamente o protagonista. Então isso deixa muito para nossa imaginação. Como será que seria o futuro de Dragon Ball se o Gohan tivesse realmente se tornado o protagonista? Já que o que a gente vê ali na saga GT não é adaptado do mangá, ou seja, não é uma adaptação direto da obra de Akira Toriyama. Exatamente por isso que o Gohan foi deixado totalmente de lado ali e nem luta mais, basicamente. Então dá pra ver ali que a visão do Akira Toriyama pra obra seria totalmente diferente.
Coisa que ainda bem que hoje em dia muito mangaka já tem ali fechadinha a história que eles querem fazer, e independente do feedback ali que receba da comunidade, eles não mudam, porque é legal você manter ali e conhecer um pouco mais do que o autor queria trazer para aquela obra. E a última curiosidade é um pouquinho sobre os números dos mangás. Dragon Ball é consagrado como o segundo mangá mais vendido da história, tendo um total de 300 milhões de cópias vendidas, ficando atrás apenas de One Piece, que beira aí a quantidade de 500 milhões de cópias vendidas, o que é um número extremamente exorbitante considerando que ele vem sendo publicado desde o final dos anos 90 e não parou até hoje. E eu não tenho dúvida que One Piece deve superar a marca de 1 bilhão de cópias vendidas um dia. E aí, vocês curtiram esse tipo de vídeo falando sobre os autores e alguns mangakas mais famosos? Até agora eu só fiz do Yoshihiro Togashi e agora do Akira Toriyama, mas eu já quero fazer logo do Eiichiro Oda e vários outros. Então, se vocês tiverem interesse, deixa aí nos comentários, coloca aí qual que é teu mangaka preferido, que logo eu devo trazer algum conteúdo sobre ele. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima!